As angústias da grafite, o calor absorve o verbo, as mãos amparam o cinzento, o alfinete segura a folha, descubro o espanto, engano o fogo e os dias trazem saudades diferentes para o mesmo colo. Eu nasci na cidade de Climane, num bairro que se chama Bairro Popular, mas não, é interessante que não vivi os primeiros momentos naquele bairro. Nasci e saí, depois fui viver até os 4 5 anos na aldeia, no bairro da aldeia. Lá não me ficam-me, ficam-me, ficaram-me memórias, mas que acho que não foram tão fundamentais assim com a pessoa, mas pela relação que eu tive com alguns vizinhos. Mas foi na Sinacura, quando vou para a Sinacura, já com uns 5 6 anos, eu costumo dizer, na Sinacura eu aprendi a ser criança. Foi lá em que tive alguns contactos muito importantes para mim, com a música. Em algum momento no meu segundo livro eu falo de Mussa Rodrigues. Mussa Rodrigues e um grupo, aquele grupo dos músicos lá na cidade de Climane, passavam nos nossos bairros com a guitarra e nós seguíamos a eles. Nós seguíamos para ouvir eles tocar, as pessoas tinham que pagar um metical para eles tocarem. Então, nós nem sequer tínhamos esse metical, só seguíamos para ouvirmos quem pagava. Aquilo foi fundamental porque tive um contacto com a música. Esse contacto com a música fez com que eu e os amigos no bairro fizéssemos um conjunto e tocássemos. Era uma infância muito feliz, muito divertida naquele bairro. E esse contacto com a música, eu acho que foi o que de certo modo mais tarde levou-me à literatura. E além disso, eu tinha outra coisa que me acontece na Sinacura fundamental é em Quilimane, a maior parte dos empregados domésticos são homens na cidade de Quilimane. Eles vinham do norte da Zambésia e quando eles chegassem, a maior parte deles não sabia ler nem escrever. E eu acho que estava na segunda ou terceira classe e eles contavam-me muitas histórias. Contavam-me histórias. Acho que era também um outro lado como escritor, uma das coisas fundamentais foi as histórias que eles contavam. Eu ficava ali divertidíssimos a ouvir. E a questão fundamental é que os empregados domésticos, lembro-me um deles que até hoje tenho eu e a minha irmã gêmea e a minha mãe, temos uma grande relação com ele. Chamava-se Horácio. Horácio não sabia ler. Horácio o que é que fazia? Dizia assim para mim: menino, vais ter que. Eu escrevia uma carta para a família, para a esposa, nesse caso, e à noite ele contava-me histórias. Então era uma troca que nós fazíamos. E nesse escrever a carta eu achava fantástico como eu entrava naquele mundo, porque os textos chegavam a mim nesse caso, quando eu estava a escrever, e depois eu tinha que escrever o que o Horácio me dizia, mas também às vezes eu inventava. Eu acho que também a criatividade de certo modo foi influenciada nesse momento. E gostava muito do Horácio, porque o Horácio, ele poderia não ler, eu receber a carta, ler para ele, no dia seguinte ele ia te repetir toda a história que estava ali como é que é, no papel. Então, esses são das coisas fundamentais para mim nesse período de infância. Depois chegamos já com 10, 9 anos, comecei a ler um pouco os jornais. Tinha em casa alguns jornais que apareciam, ou revistas. E isto tudo vem porque a minha mãe começou a ler muito cedo. Eu descobri que ela começou a ler muito cedo. Então ela disse que eu com 7, 8 anos já lia. E quando eu comecei a entrar na escola, a luta era também ler mais cedo, saber ler mais cedo, como aconteceu com a minha mãe. Então, nesse sentido, são três lembranças fundamentais para mim. Já na adolescência, jogava futebol. Depois de chegar à fase da. Eu chegar mais 17, 18 anos, 18, 19 anos, jogava futebol quase que profissional, já estava na equipe, já estava a passar para a equipe sénior, nesse caso do Benfica de Climane, embora eu não seja benfiquista. E nessa fase acompanha-se que eu também, mais uma vez a música, eu gostava de pop, fazia algumas letras e rapava. Então termino a escola industrial em Climane, fazia curso de eletricidade geral e tinha que escolher onde estudar, Maputo, Beira ou Nampula.
não queria continuar com a eletricidade, a opção que me veio foi fazer construção de estradas e pontes. E nesse caso, Nampula, penso que não tinha, eu devia escrever entre Nampula, Maputo e Beira. Mas naquele momento, como eu já gostava, o hip hop estava muito forte em mim, eu escolhi Maputo, que eu já gravava algumas músicas em Quelimane, vim aqui a Maputo para encontrar melhores estúdios de gravação. E quando chego a Maputo, acontece que começo a escutar, começo a ter mais influências, mais referências do hip hop. Vou falar do brasileiro Gabriel o Pensador, de um Sam the Kid, de um Valete, esses portugueses, ainda o Boss C, entre outros raps dos Racionais MCs brasileiros. E eu percebia que eles, muito além da escrita em si, do rap em si, eles liam muito para escrever aquelas letras. E eu, como vim aqui para melhorar o meu status como MC e como rapper, eu também dediquei-me a leituras. Fui lendo, fui à biblioteca, era um grande devorador, como um grande devorador de livros. Desde aí, gravei umas 5, 6 músicas, mas optei mesmo por ficar na literatura. Apaixonei-me pela literatura nesse momento em que eu disse que aqui eu vou... Não, começo a ler nessas leituras. E lembro-me de ter voltado a Quelimane. Nesse mesmo diapasão, de umas férias ao Quelimane, nesse diapasão, chega um momento em que eu digo, epa, que tal escrever? Então, que tal escrever? Foi aí que começo a escrever. Mas essas leituras também, além da parte do hip-hop, é porque eu estava num período de uma crise existencial. Eu precisava de uma luz. Então, de um lado, as leituras surgiram pelo hip-hop, mas outro lado surgiram em busca dessa luz. Eu poderia, não tenho nada contra a religião, podia ir às religiões, poderia seguir outros caminhos, mas algo me dizia que essa luz eu encontraria em livros, e encontrei mesmo. Acho que tudo, esse período de busca própria acabei por decidir me tornar escritor, e acabei encontrando um livro de um filósofo, Friedrich Nietzsche, que fez-me também decidir optar por fazer filosofia. Então, acho que as leituras, nessa transição de Quelimane para Maputo, era essa busca pela inspiração para as letras do hip hop, mas depois em busca de luz para uma maior compreensão da minha própria vida. Aí acabei decidindo, tornei-me escritor e depois tornei-me estudante de filosofia eterno, né? O mastro oferece ao pescador a última palavra nos ouvidos do rio. O anzol abre o embrulho, de cócoras o gesto da água, procura a semente nos lábios da cidade. Quando eu vim para cá em Maputo, eu vinha fazer a construção de estradas e pontes e estava a viver no bairro Ferroviário, que também, acho que o Ferroviário, nos dias que correm, quando eu volto para lá, é como se estivesse a voltar para Quelimane, ou seja, como se estivesse a voltar a minha infância cá em Maputo, né? Então, foi lá em que eu sentava, lá em casa, lia muito, também tinha algum acesso a alguns livros que eu trocava com alguns amigos, mas as bibliotecas foi Centro Cultural Brasileiro Moçambique, foi a Biblioteca Nacional, o Instituto Camões, a Biblioteca da Casa da Cultura do Alto Maé. Então eram os sítios em que eu frequentava, e acredito, eu costumo dizer sempre, a maior parte das vezes eu saía de lá, ferroviário, também da zona de Esquelene, até cá no centro da cidade de Maputo, a pé, para ler um livro. Às vezes falo isso com algumas lágrimas nos olhos, mas era tão prazeroso fazer isso. Era tão prazeroso fazer isso porque isso depois fez com que eu visse leitura ou livro não só como esse ato de trazer luz para mim. Essa luz que veio para mim, eu acho que eu comecei a ver que eu poderia trazer para mais outras pessoas. Então é aí onde eu começo a perceber que eu poderia partilhar as leituras, que eu podia fazer o livro chegar às outras pessoas. E nesse mesmo momento, junto-me à ideia da criação do movimento literário Cupaluxa, que em uníssono com todos os membros, nós decidimos que o principal mote da associação, do movimento, fosse exatamente a criação de leitura. Provavelmente, em algum momento, me vem à cabeça, cada um de nós tinha essa ideia de leitura, cada um vinha com as suas histórias que o faziam chegar nisso, mas no meu caso foi isso, eu senti que podia fazer isso. No meu próprio bairro ferroviário, eu pegava nos livros que eu tinha e emprestava a algumas pessoas que nem sequer em nenhum momento tinham contato com um livro literário,
Mas depois do primeiro, segundo, terceiro livro, aquelas pessoas já estavam a ler, eram as mesmas pessoas que me pediam livros, ou eram as pessoas que já compravam, depois partilhávamos os livros. Isso é das coisas mais espetaculares que eu acho que aconteceu comigo com o livro. Eu acho que foi daquele momento, porque naquele momento que eu estava à procura de uma luz e achava que o livro seria o caminho para essa luz. Não necessariamente que o livro fosse a luz em si, mas que o livro me faria chegar à luz que eu queria para a minha vida, para as minhas questões que eu tinha no momento. E acho que de certo modo foi, porque, como eu disse, a partir desse período como resultado, optei por continuar a ser um leitor, um devorador de livros, tornar-me escritor e assim também como tornar-me, diria, professor de filosofia, porque formei-me na área de filosofia e isso faz o quê? Faz-me com que ainda hoje eu tenha o livro como se fosse o meu dia a dia livre, quer como professor, nesse caso como escritor, eu tenho que estar a ler. Então, eu acho que essa ideia de luz foi o que me fez vir para o livro, mas depois eu acho que hoje eu encaro o livro como todas as artes, um bem que não poderia ser negado a nenhum ser humano. Eu hoje vejo o livro como como o que há de bom num ser humano. Uma das coisas sublimes que existe no ser humano, não sou o livro, estou a falar de todas as artes em si, e isso faz com que aquela luta que eu fazia anteriormente, que fosse para ter as pessoas a gostarem de ler, hoje para mim é pelas artes todas, é para que as pessoas tenham acesso às artes. Eu acho que esta é das coisas que alimentam os meus dias nos últimos tempos. Eu acho que foi assim, eu na verdade comecei com a poesia, né? Já mesmo desde criança, lá em Climane, quando eu estava a estudar na quarta classe, que ainda me lembro, mesmo estando na terceira ou quarta classe, numa classe inferior, eu já lia o livro próximo todo, mas sempre lia os poemas, ficava muito concentrado em ler os poemas, dos textos, e escrevia, rabiscava, lembro-me certa vez que uma colega minha, não me esqueço, a Esperança, que uma das pessoas mais especiais que já estudou comigo, que eu respeito e admiro muito, fazíamos quinta classe, na altura com 10 anos. Ah, tínhamos uma atividade, aliás, era o dia 1 de junho. Então ela incitou-me para escrever poesia, para ir declamar naquele dia. Eu até escrevi, mas não fui capaz de declamar, né? Ela declamou. E depois passou-se algum tempo, eu ainda continuo a escrever, mas nunca era essa questão de tornar-me escritor assim como tal, né? Mas quando venho para cá, para Maputo, quando me junto nesses meus momentos de leitura, também começo a escrever poesia. Só que acontece que eu li muito Miyakoto. Eu li quase toda a obra do Miyakoto até Jerusalém. Depois para lá acabei não lendo, mas também por outros motivos que eram porque eu achava que tinha uma grande influência, ele influenciava muito os meus textos, fazia com que eu não fosse eu. Então, o Miyakoto, se formos a ver, o Miyakoto escreve praticamente crônicas, romance, conto e poesia. Então, aí a ideia de escrever prosa começa a vir em grande. Começo a escrever, mas no primeiro momento foi poesia e romance que eu queria escrever. Então, eu escrevo um romance. Depois de escrever aquele romance, só que não digitei, mas estava manuscrito, escrevo o romance e depois tenho um encontro com um texto do Ngulano Bakakosa, o prêmio, do livro Orgia dos Loucos. Eu, quando li aquele texto, eu fiquei espetacular, como o Ngulano diz, eu marei essa cena. Então foi espetacular. E depois eu disse, não, eu também posso escrever contos. Isso, eu quero escrever como um Ngulano, aquele tipo de texto. Isso fez com que eu voltasse a ler os textos, os contos anteriores e comecei a voltar a ter também uma paixão pelos contos. A crônica, comecei a voltar a escrever pelos contos. A crônica também o Miyakoto escrevia, isso influenciou, mas também eu era muito fã, eu sou fã do Machado da Graça, li muito Machado da Graça, quase todas as crônicas dele. Eu sempre, todas as sextas-feiras, eu poderia não ter um jornal, nem sequer tinha dinheiro até para comprar, mas ia à biblioteca, isso que era para encontrar a crônica que o Machado da Graça escreveu no Savana. Depois também temos o Leite de Vasconcelos, que
que também é um grande mestre da crônica, ainda aparece como é que é? Areuso Pena, que já é eu, que esse é o pai mesmo da crônica moçambicana. Então, a crônica, eu gosto da crônica, a crônica me vem porque eu acho que eu como pessoa, nesse caso, como leitor, todos os gêneros literários encontram-se muito na prosa. Eu, tipo, como até formado em filosofia, aqueles grandes pensamentos. Então, eu começar a discutir aquilo, a pôr pessoas a falarem, as personagens que vamos ver de classe baixa ou de classe média, os seus pensamentos. Então, isso tudo vem. Mas nesse momento começo a escrever crônica, a prosa, como eu acabei de dizer, a prosa estava muito mais forte. Estava muito mais forte e era uma grande paixão, aliás. Acontece que depois nós estamos, eu e quase todos do movimento literário com o Palucha, temos um encontro, uma pessoa que faz parte da nossa vida, que é a professora Fernanda Anjos, né? Quando nós conhecemos a professora Fernanda Anjos, nós íamos lá ter algumas conversas com ela sobre leitura, ela pegava nos nossos textos, fazia alguma correção, quer literária, quer ortográfica. Naquele momento eu estava com alguns problemas nos textos da prosa. Eu acho que em algum momento quer questões linguísticas, algumas de coesão, mas tinha tanta coisa para explorar ao mesmo tempo e tanta vontade de trazer novas técnicas, enquanto eu nem sequer tinha domínio das técnicas ou das questões mínimas do próprio gênero. Então aquilo era uma salada e certa vez eu ficava com a professora, ela a falar comigo, às vezes. Então, certa vez eu digo, professora, eu também escrevo poesia, está aqui, pode ler. Ela, quando encontra-se, depara-se com os meus textos dos poemas, diz, não, Linneu, aqui você flui, é aqui o teu campo. Aqui as coisas saem assim, como se não fizesse esforço algum. Teu caminho é esse. Depois daí, continuamos a trabalhar. Mas deixa eu falar, antes disso aí, teve um episódio com a poesia, porque também, o primeiro livro que eu quis publicar foi poesia. Já escrevia crônica, mas já tinha algumas questões da poesia. Eu lembro-me que quis publicar um livro pela Alcance Editores e antes de discutir com o pessoal aqui do movimento literário com o Palucha, e foram os meus amigos que disseram que não, Linneu, você ainda não está pronto para escrever. Eu, tipo, não, aqui não há nada aqui. Então aquilo foi uma apurada grande para mim. Também isso pode ter influenciado muito eu dedicar-me muito na prosa, porque eu achei que, eu também não tenho capacidade de escrever poesia, então arrumei a poesia, comecei a dedicar-me mais, comecei a dedicar mais à prosa. Depois aparece esse encontro com a professora Fernanda, que fez com que eu, aquele ano era 2012, para dedicar-me mais à poesia. Isso até aconteceu também com o Silmano Kassam. O Silmano Kassam também escrevia poesia. Foi Luís Carlos Patraquim que disse para ele que na prosa tu fluis. Por isso que o Silmano Kassam hoje, nós sabemos que ele escreve mais prosa, mas começou também assim, ele escrevia poesia. Tanto também na prosa dele há muita poesia, né? Acontece que depois desse momento eu dedico-me mais à poesia, começo a ler muito poesia, a escrever muito poesia. Mas sempre houve um tempo para escrever qualquer coisa qualquer texto de prosa, um conto. Sempre escrevi contos, sempre escrevi. Só que havia uma grande distância entre um e outro e não tinha muito compromisso assim. Em algum momento houve, mas depois sentia que ainda não estava preparado. Entre uma outra questão fazia com que eu voltasse atrás. Mas hoje, principalmente esse ano, o que estou a escrever mais é prosa. Errava, queria esconder-me no rio. Doeu os adultos verem a guerra se aproximar e não esconderem a cidade no rio. Se a guerra voltasse, eu esconderia o rio. Todos os gêneros, nesse caso que eu disse, tanto a crônica estou a recuperar recuperei uns textos que eu escrevi em 2012 na revista Literatas, e juntei os textos, comecei a melhorar, a discutir, a contextualizar, tendo em conta o conhecimento que eu fui tendo, mas a ideia, a maior parte da técnica praticamente é a mesma, só alguma coisa que cresci, e estou a trabalhar em 3 livros de contos, que isso aqui é um conjunto eu já tinha escrito alguns contos antigos, e é uma coisa incrível, que eu tenho me deparado com esses contos e me surpreendo, porque
Há coisas que hoje são dificuldades para mim a escrever, que naquele tempo eu já tinha domínio. já tinha domínio. Então, fui eu que escrevi isso, eu fui capaz de fazer isso. E claro, agora também, com o tempo, fui aprendendo algumas outras coisas, fui conhecendo novos autores, escrevi novos textos. Então, estou a fazer uma coletânea dos três. Cada livro tem 99 contos. Então, estou a trabalhar os três já no mesmo ritmo. Gostaria no mesmo ritmo e não só isso, também a literatura infantil, principalmente o conto infantil também, já é um desafio. Eu sempre sonhei fazer isso, lançar um livro infantil, tenho um contato nessa atividade, no meu trabalho como ativista literário com crianças e não há melhor forma para mim de devolver a eles todo esse carinho, todo esse aprendizado que eu tive com eles do que como escrever um livro. Mas, por exemplo, este ano a minha dedicação é mesmo, desde o final do ano passado, né, ou antes, a minha dedicação está mais em ler mais prosa e escrever. Olha aqui, quando eu comecei a lançar, quando lanço o primeiro livro de poesia, eu poderia dizer que era mesmo iniciante, né? Agora eu queria que no primeiro livro de prosa, nesse caso, se for conto ou crônica, mas que já fosse estarmos a ler um autor mesmo, não necessariamente alguém que está a começar. Por isso que há esse cuidado todo de trabalhar tanto, pegar nos outros textos, mexer ali, mexer aqui. Está-me a dar um enorme prazer. Eu acho que mesmo dentro do meu texto, da minha prosa, também podes não encontrar o poeta. É uma questão. No começo acho que podia ser uma dificuldade minha, ou até não diria dificuldade, um fazer inconsciente. Mas agora eu acho que há uma consciência. Mas no fundo, se formos a ver, eu acho que todos os poemas assim que eu escrevo, querendo ou não, pode não ser uma prosa poética, mas há um fio, como se nós tivéssemos um enredo dentro do próprio texto, mas sem obedecer aquelas questões da própria prosa. E na prosa, por exemplo, quando estou a escrever um conto, posso até brincar com algumas coisas, mas não gosto muito de pôr muito aqueles elementos poéticos dentro do texto. Acho que uma das coisas que eu faço, quero no outro, que eu vou aprendendo, porque nesse estilo eu acho que é pretensioso demais nós acharmos que temos todo o domínio do nosso processo criativo, porque nós não sabemos às vezes de onde é que vêm essas ideias, né? Nós só vamos, podes até me perguntar de quem é que tu te influencias, quais são os autores que tu gostas. Eu só posso dizer que eu leio este, mas qual é que me influencia, eu não sei. Isso são coisas que podem vir. Posso ler um autor só, mas ler 20 livros, mas um livro, vou ficar mais ligado ao único livro que li desse autor. Mas o que acontece é que é uma opção. É uma opção, primeiro para não confundir as coisas, que é provavelmente faça isso com o tempo, mas não quer dizer que eu não escreva prosa poética em si. É interessante que quando faço essas aventuras, até gosto dos textos, mas eu procuro ser muito, em algum momento, lembro de uma palavra que o Álvaro disse, metódico, né? Em algum momento procuro ser metódico nesse sentido que há de haver um momento que eu vou escrever mesmo um texto de prosa poética. Mas nas redes sociais tenho escrito algumas coisas em prosa poética e tenho vontade, provavelmente o próximo livro tem alguns elementos da prosa poética. Não sei se se vai ser todo o próximo livro de poesia, se será completamente prosa poética, mas uma coisinha ou outra, uma loucura, uma procura que eu vou... Uma outra forma que vai diferenciar provavelmente da marcha gráfica dos dois primeiros livros, a questão estética também. Eu acho que sim, e não é necessariamente apenas na poesia. Eu penso que em todos os gêneros, ou provavelmente em várias intervenções que eu for fazer na vida, está muito ligada àquele livro. Cada dia que passa, quanto mais dou entrevistas ou quanto mais discuto sobre aquele livro, provavelmente muita coisa que eu reflito sobre o livro não esteja lá, mas a ideia que eu tenho do livro é que quase tudo que eu for a escrever tem base naquele livro, principalmente a nível de pensamento. Eu acho que nós estamos num país em que no começo nós trabalhamos muito com o coletivo, nós esquecemos muito de nós como pessoas e fazíamos revoluções sociais, e eu acho que a maior revolução
nesse caso mesmo, surgi num momento onde eu escrevia aqui no movimento literário com palestras com os meus colegas, com inspirações como Craveirinha. Nós escrevíamos textos que era para pôr em questão os problemas do dia a dia, o que é o bem-estar comum, entre outros aspectos. Mas uma das formas que me veio foi exatamente essa, foi uma revolução pessoal. Cada um mudar, para nós fazermos, para que haja essa luta, esse engajamento de todos, tem que olhar primeiro por cada parte. Então foi o estilo de revolução que eu tentei fazer. Lembro-me que na altura em que lanço o livro, como hoje também o país está, querendo ou não, nós estávamos em situações de como se chama, quase conflito armado no país. Então imagina que estamos num país que está a ser dividido no centro do país e eu digo cada um em mim. É como se estivesse, todos estão dentro de mim. Então é essa ideia de amor ao outro. E esses todos não é necessariamente, gosto do artigo do Baúl que também vai refletir sobre isso, não é necessariamente só pessoas, mas eu estou a falar da árvore, estou a falar do mar, estou a falar do rio, dentre outras coisas. Por exemplo, se eu faço mal, se eu estrago aquela árvore ou queimo aquela árvore, nesse caso, eu estou a fazer mal a mim, porque eu digo cada um é mim, aquilo está dentro de mim. Então acaba sendo, como eu dizia, como eu vejo ou olho o mundo. Pode ser que naquele momento não estava tão consciente assim disso, mas cada dia que passa, a ideia que tenho ainda é essa, né? Pode ser que um dia mude, e se mudar, não terei nenhum problema em dizer que hoje penso de outra forma, né? Eu me lembro do encontro em que nós tivemos cá no Centro Cultural Brasil Moçambique, em que era uma formação de literatura brasileira, e a partir dessa formação nós optamos por criar o movimento literário Cupaluxa. O professor Valdemiro Jupela, que Deus o tenha, que eu faço uma grande homenagem, foi ele que apresentou a mim o Machado de Assis, um dos autores que eu tenho uma enorme paixão. Mas o professor Valdemiro Jupela diz uma coisa fundamental. Dizia assim: as pessoas, aliás, não digo fundamental, mas que me fez rir muito naquele momento. As pessoas escrevem só o que não têm, né? Provavelmente nesses textos eróticos é porque eu não vivia esses momentos de erotismo, né? Mas eu também assusto-me porque eu gosto muito de escrever poemas de amor. Aliás, escrevo muito pouco porque para mim acaba não sendo desafio. Sai-me com muita facilidade. E a maior parte desses textos vinham mesmo do erotismo. Eu não, confesso que eu também posso não dizer. Se calhar o pensamento do professor Valdemiro Jupela estava certo. Uma coisa espetacular que me aconteceu quando escrevia o Asas da Água, quando eu passasse aqui na praia do Costa do Sol, eu não sentia mar. Como na minha cabeça veio rio, eu não estava nem ondas, nem nada. Só depois de terminar, não porque eu estava consciente disso, só depois de eu terminar os textos sobre o rio, certo dia eu estou sentado, estou a ouvir isso, eu disse: calma aí, eu pareço que estou há um tempo que não passo por aqui. Mas são dessas loucuras que acontecem com a escrita. Mas eu acho que esta memória é por causa de todas essas infâncias que eu fui vivendo, todas essas coisas que foram tão fragmentadas. Acho que é uma tentativa de querer uni-las e, acima de tudo, penso que quando eu vim aqui para cá para estudar e chego aqui, conheço pessoas também lá da minha província ou da minha cidade de Quilmane, que quase todos, quando voltam a Quilmane, é como se estivessem a voltar pela primeira vez, nem de que saíram, embora já estão aqui há 10, 11 anos. Então há aquele saudosismo, aquela coisa do nosso Quilmane. Eu, quando vou a Quilmane agora, por exemplo, pouco ou nada sei desse Quilmane atual. Asas d'Água não foi um livro, no começo, pensado que seria assim. Por exemplo, nós temos 3 partes. Acho que cada parte seria um livro. A primeira parte fala sobre o rio, é um rio dos bons sinais. A segunda parte fala de folha, que praticamente remete ao fazer poético, o que nós chamamos de metapoema. A terceira parte que fala de aves. Eu sempre quis escrever sobre aves. Era um sonho meu escrever sobre aves. Aprendi isso com Eduardo White, entre outros poetas. E eu achava fantástico um poeta escrever sobre aves. É daquelas coisas...
mais bonitas para mim que existe na vida, escrever sobre aves. Então eu estava a fazer essas minhas realizações, ave e folha, e todos esses elementos. Por exemplo, se nós falamos de um rio, falamos de uma folha, ou falamos de uma ave, às vezes, muitas vezes nesses textos, não é necessariamente a folha em si, nem é o rio, nem é a ave, vão nos remetendo a outras coisas. Então é esse trabalho que eu quis fazer. As horas balançam nas veias da árvore, até lá as tuas mãos a dizerem, depois da vida, voltaremos a ser aves, e o interior do canto, onde nasce o capim de que nos alimentamos.